desde 2016, eu venho estudando o efeito desses tipos de toxina dentro dos confinamentos e venho registrando potencialmente os resultados que têm acontecido, diferentes tipos de resultado, diferentes tipos de situação. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Lá na Fazenda do Lago, no confinamento do Guido, que foi o primeiro local que nós escolhemos para começar a ver como isso poderia ser possível, trabalhar com esse tipo de solução, e separamos em lotes, a amostragem foi de 880 animais, é um número considerável de animais. Eu preferi fazer esse tipo de apuração, porque quando a gente vai na faculdade, a gente tem 20, 30, 40 animais e é difícil, mas uma situação com 880 animais é um pouco mais vida real, é um pouco mais campo. E o confinamento estava em atividade, os bois iam no final para o frigorífico e aquilo ali tinha que dar lucro. Então, a gente faz a coisa na vida real acontecer. E aí, nós tivemos aproximadamente 20% de aumento de ganho de peso nos animais, comparados, naquele ano que nós fizemos o teste, comparados com a média dos últimos 3 anos dentro da fazenda, com o mesmo tipo de animal, com o mesmo tipo de material utilizado nas dietas. 20% de ganho de peso superior. Um outro ponto muito interessante, por exemplo, na Fazenda Santa Rosa, com vacas, nós conseguimos observar 2% de rendimento de carcaça acima do que era esperado para aquela categoria, que era entre 52 e 52,5. 2% acima de rendimento de carcaça. Depois, uma outra situação que chamou bastante atenção nossa. Problema digestivo acontecendo em qualquer categoria. Aí eu até falo que não é só no confinamento. Quando eu vejo diarreia acontecendo e eu vou lá, tem uma polpa esquentando, tem uma silagem que está com uma cara meio estranha assim, tem um resíduo que eu comprei que eu estou vendo que está dando uma mofada e tem diarreia, aí eu entro com um adsorvente de micotoxina e a diarreia cessa. Essa resposta eu vejo rápido, eu vejo a olho nu. Mas não é isso que eu estou te propondo hoje, porque eu não quero que você chegue a ter diarreia, você já perdeu dinheiro. Né? E, inclusive, já teve um problema anterior, que foi na seleção da compra desse material. Talvez você não tenha oportunidade de escolher tanto assim os materiais que compra. Então, tem que se prevenir antes do problema acontecer, antes do dinheiro começar a sair pelo ralo. Exatamente isso que eu estou falando hoje. Uma outra situação, que aí, nesse caso, a gente pegou uma intoxicação pesada por micotoxina, animais que estavam em confinamento de alto grão, e aí começaram a morrer os animais, e nós começamos a tratar, e mesmo depois de começar a tratar, essas micotoxinas já estavam dentro dos animais, e ainda morreu mais 1 ou 2 animais, e depois nós conseguimos controlar o surto de morte, devido à fumonisina presente do milho. De todas as situações que a gente avalia, é possível detectar aonde eu tenho problema e como corrigir esse problema. Então, não se trata de um milagre, se trata de pegar animais que têm potencial, uma dieta que tem potencial, corrigir tudo lá atrás para chegar aqui na frente e conseguir melhorar, regular o processo digestivo. E aí, você que está aqui comigo hoje, pode perguntar o seguinte: como eu vou saber se um lote realmente vai desempenhar mais, Marcelo? Você está me dizendo isso, eu entendi, eu sei que esse problema existe, mas como eu vou saber realmente se esse lote vai desempenhar mais quando eu entro com uma estratégia para regular o sistema digestivo e para tirar as micotoxinas da jogada? Bom, para saber se ele vai desempenhar mais, você tem que saber quanto ele desempenharia, justamente da forma que eu acabei de dizer. Um bom manejo, entendendo o consumo de matéria seca diário, fazendo análises bromatológicas dos alimentos que compõem a dieta, para saber o NDT real, a proteína real, enfim, os valores nutricionais corretos daqueles alimentos. E outra coisa, conhecendo o tipo de animais. Tem que conhecer o tipo de animais, tem que conhecer a dieta e tem que saber a quantidade de matéria seca. E aí, a partir do momento que você começa a fazer isso, você cria um histórico dentro da fazenda. E um histórico é tudo que a gente quer ter. Um controle do processo, numa fazenda que é empresa, é tudo que a gente quer ter. E aí eu simplesmente vou ter uma boa previsão de ganho de peso. Quando chegar lá na frente, eu vou ver o quanto que eu investi em reais e quanto me retornou o investimento quando eu regulo o processo digestivo e produzo uma arroba mais por boi dentro do ciclo de confinamento. Então, eu tenho que medir, eu tenho que padronizar, eu tenho que regular o processo digestivo. Marcelo, mas eu tenho que, quando eu busco lá, quando eu faço as contas, eu tenho que gastar o menos possível hoje para ganhar dinheiro lá no final, na última linha. Eu tenho que investir o menos possível em comida, porque está tudo muito caro, e aí, na verdade, existe uma confusão. Quando você abaixa o valor diário do trato, pode ser que seu valor de arroba engordada esteja mais alto. Se você não sabe o que você está comprando e só está olhando o valor da diária para chegar lá no final e, eu paguei mais barato, e faz a conta no final da arroba engordada, aí você vai ver que tomou fumo. Por quê? Porque estou comprando sem conhecer o que eu estou comprando, sem saber exatamente o que eu estou comprando. Então, é muito importante, por exemplo, mas o que eu vejo por aí? Resíduo de panificação de cidade totalmente deteriorado. É claro que é um resíduo de
um local que está armazenado numa forma de lixo, porque para aquela realidade daquele negócio, resíduo é lixo. Para a gente, não. A gente consegue aproveitar o potencial desse resíduo, mas ter presença de mofo, fungo em resíduo é muito comum. Quando eu vou e combato esse tipo de problema, eu consigo até usar, mas eu tenho que saber o que eu estou comprando. Então, se eu conheço o potencial de contaminação, de qualidade sanitária daquele resíduo, e se eu conheço a matéria seca, lógico, teor de matéria seca, porque se eu só buscar comprar mais barato e a matéria seca for muito baixa, eu não fizer a conta, é fumo na certa. Mas eu tenho que saber também o valor nutricional daquele resíduo. Qual é o NDT? Qual a proteína? E os outros valores, e todos os outros parâmetros. Qual é a fibra? Fibra efetiva? Enfim, eu tenho que fazer a coisa bem feita para poder usar os resíduos mais baratos com lucro lá no final. Bom, lá na frente, como é que eu vou medir meu resultado? Quanto eu faturei por cada boi, quanto eu gastei. E despesa operacional, custo fixo, enfim, não vou entrar na conta na parte de gestão aqui hoje, mas eu vou te dizer o seguinte, se você tira muito dinheiro do valor que você investe no trato e tem menos ganho de peso, e chega no final, entrega menos arroba, você está vendendo o produto mais barato no mercado. Você está baixando o preço do seu boi lá no final, lá na ponta, porque você está errando na hora de fazer a conta aqui, na hora de comprar os alimentos. Fica atento nisso, que é muito importante. Às vezes a gente olha só o imediatismo, o valor da dieta no dia e não olha como vai ser lá no final. Agora, a melhor forma para atuar numa situação dessa, onde eu tenho desafios, onde eu tenho chance de ganho, chance de lucro, mas eu tenho desafios, a melhor forma para atuar é conhecer o que eu estou botando no coxo, ter uma boa projeção do valor da arroba engordada, trabalhar o processo digestivo de uma forma ideal, regular o processo digestivo, pegar todo o potencial que eu tenho para ser retirado daqueles alimentos e botar e transformar isso em carne, neutralizar os tipos de toxinas que estão presentes ali nos alimentos, melhorar a conversão alimentar, que é o quê? Transformar comida em peso vivo, em peso de carcaça, em carne, em picanha, mal passada de preferência na hora do almoço, que a gente adora. Bom, nessas horas a gente tem que encarar o desafio de frente, tem que fazer o que tem que ser feito, tem que mostrar a gente que é técnico, tem que mostrar para o produtor que ele tem que fazer a conta do jeito certo, que ele tem que usar melhor o potencial que os alimentos têm, que não é hora de tirar o pé, que agora com tudo caro, a tecnologia que dá resultado te leva para um lucro, te leva para uma zona de mais lucro, de mais margem na operação. Se você tira o pé, você pode estar fora do jogo. Então, vamos fazer o seguinte, ó, anota aí algumas coisas que você pode fazer hoje já dentro do confinamento, que você já pode botar em prática. E a primeira delas é realmente olhar direitinho o que você está comprando. De repente, se você tem dúvida, faz análise. Idealmente, deveria se fazer análise bromatológica em tudo que entra dentro do confinamento, mas se você não tem condições, faz no que você tem dúvida. Olha o comportamento dos animais, vê como é que está a tua curva de consumo. Está crescente? Está do jeito que você esperava que ela ia ficar? Depois, regula o processo digestivo, melhora lá dentro do rumen, tira as toxinas da jogada, neutraliza as toxinas, deixa o animal trabalhar mais redondo, faz uma boa conta, fecha o ciclo com lucro lá no final. Na hora de comprar reposição, tenta estimar o ganho de peso, o potencial de ganho de peso daquele lote e quanto vai ser o seu valor de arroba engordada. E aí, dito tudo isso, se você escolhe um bom adsorvente, um bom produto para fazer regulação do processo digestivo, você consegue otimizar tudo que foi feito antes e caminha para uma arroba a mais em 110 dias de coxo por boi dentro do confinamento.